Donald Trump assina primeiros decretos como presidente dos Estados Unidos. O republicano revogou regulamentações de Joe Biden, exigiu que servidores públicos retomem ao trabalho presencial, retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris e perdoou acusados pelo ataque ao Capitólio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou nesta segunda-feira, 20, a primeira leva dos 100 decretos esperados para o começo do governo. De volta à Casa Branca, o republicano revogou ações e regulamentações da administração. Joe Biden congelou contratações federais, exigiu que servidores públicos retomem ao trabalho presencial, retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris e perdoou acusados pelo ataque ao Capitólio. Na lista de decretos da era Biden anuladas de imediato por Trump, estão ações sobre a imigração, incluindo a força-tarefa para reunificar crianças separadas dos seus pais na fronteira e promoção da igualdade. Na política externa, ele voltou atrás na decisão que retirava Cuba da lista de estados designados como patrocinadores do terrorismo e nas sanções contra colonos judeus na Cisjordânia. Trump assinou os primeiros decretos no palco da Capital One Arena, lotada de apoiadores que esperavam para ver o 47º presidente dos Estados Unidos. Com o frio extremo que atinge Washington, a posse foi celebrada dentro do Capitólio e a tradicional parada foi movida para o ginásio, com capacidade para cerca de 20 mil pessoas. O presidente chegou por volta das 19h30, horário de Brasília, para assistir ao desfile acompanhado da primeira-dama Melania Trump. Uma pequena mesa com a pilha de decretos o esperava no palco, do lado oposto ao púlpito. Em discurso, Trump antecipou os primeiros decretos, destacando que revogaria de dezenas de ações destrutivas e radicais do governo Joe Biden, descrito por ele como o pior da história. Em seguida, para obter controle imediato da vasta burocracia federal fora de controle, implementarei um congelamento imediato da regulamentação, o que impedirá que os burocratas de Biden continuem a regulamentar, declarou. A maioria desses burocratas está sendo demitida. Eles vão embora. Trump confirmou ainda que assinaria perdões para envolvidos no ataque ao Capitólio. Esta noite, vou assinar os perdões aos reféns do J6, abreviação para 6 de janeiro, para libertá-los, disse ele, ladeado por familiares de pessoas sequestradas pelo Hamas no ataque terrorista de 7 de outubro. Da arena, o presidente seguiu para a Casa Branca, onde assinou perdão total para cerca de 1.500 acusados réus pelo ataque ao Capitólio. Trump disse ainda que comutou as penas de outros 6 acusados, sem dizer quem são. Mais cedo, Trump havia assinado os primeiros documentos com as nomeações para o seu gabinete e a ordem de erguer as bandeiras no dia da posse. O país ainda está em luto oficial pela morte de Jimmy Carter. Por isso, as bandeiras estavam a meio mastro, o que incomodou Donald Trump. A enxurrada de decretos anunciada para os primeiros dias de governo é parte do esforço para reverter as políticas do democrata Joe Biden, ao mesmo tempo em que o republicano avança para cumprir suas promessas de campanha. Isso inclui parar o que chama de invasão de imigrantes na fronteira, reduzir os custos de vida para os americanos e ampliar a produção de petróleo. Ideia sintetizada no slogan Drill Baby Drill ou Perfure Baby Perfure. Trump anunciou que assinaria quase 100 decretos depois de tomar posse, sem deixar claro se as medidas viriam todas de uma vez nesta segunda-feira ou aos poucos, ao longo dos próximos dias. Algumas das ordens executivas são simbólicas, outras devem enfrentar questionamentos da justiça. Uma das primeiras medidas do novo governo foi acabar com o CBP One,
aplicativo que permitiu a entrada de quase 1 milhão de imigrantes em liberdade condicional, com direito de trabalhar enquanto esperam o processamento dos pedidos de asilo. A ordem foi publicada no site da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos logo após o juramento de posse, enquanto Trump ainda discursava no Capitólio. Na fronteira do México com os Estados Unidos, imigrantes choram ao ter agendamentos no CBP One cancelados. Aplicativo que permitia a entrada de requerentes de asilo no país enquanto pedidos eram processados, foi encerrado pelo governo Donald Trump. Confira decretos assinados por Trump. Suspensão de 78 ações executivas da era Biden. Congelamento de regulamentações, impedindo que os burocratas emitam regulamentações até que o governo Trump tenha controle total do governo. Congelamento de todas as contratações federais, exceto para militares e algumas outras áreas essenciais. Exigência de que os funcionários federais retornem ao trabalho presencial em tempo integral. Uma diretriz para todos os departamentos e agências para lidar com a crise do custo de vida. Retirada dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Ordem governamental que restaure a liberdade de expressão e impeça a censura da liberdade de expressão. Fim do instrumentalização do governo contra os adversários políticos da administração anterior. Indultos e comutações que, segundo Trump, abrangem cerca de 1,5 mil pessoas acusadas criminalmente no ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021. Revisão do Programa de Admissão de Refugiados para melhor alinhamento com os princípios e interesses americanos. Declarar uma emergência nacional na fronteira entre os Estados Unidos e o México. Designar os cartéis de drogas como organizações terroristas estrangeiras. Medidas esperadas. Fechar a fronteira para migrantes em busca de asilo e acabar com o direito à cidadania das crianças que nasceram nos Estados Unidos, filhos de imigrantes que estão no país ilegalmente. Ainda não está claro, contudo, como o republicano pretende acabar com a cidadania por nascimento, prevista na 14ª emenda, considerando que o presidente não pode alterar a Constituição americana por conta própria. Envolver o exército dos Estados Unidos na segurança da fronteira. Isso provocaria desafios legais imediatos por causa dos limites estritos na lei americana para como as Forças Armadas podem ser implantadas dentro do país. Declarar as travessias de migrantes ao longo da fronteira Estados Unidos-México como uma emergência nacional, o que permitiria que Trump desbloqueasse o financiamento para a construção do muro da fronteira sem aprovação do Congresso. Designar cartéis de drogas como terroristas globais. Estabelecer definições de sexo biológico para trabalhadores federais. Trump diz que não reconhecerá mais transgêneros no serviço público. A partir de hoje, será a política oficial do governo dos Estados Unidos que existam apenas 2 gêneros, masculino e feminino, disse em seu discurso de posse. Remover proteções para pessoas transgênero em prisões federais. Remover proteções para imigrantes transgênero sob custódia dos Estados Unidos. Direcionar agências federais a iniciar uma investigação sobre práticas comerciais, incluindo déficits comerciais, práticas cambiais injustas, bens falsificados e uma isenção especial que permite a entrada nos Estados Unidos de bens de baixo valor isentos de tarifas. Avaliar a conformidade da China com um acordo comercial que Trump assinou em 2020, bem como o acordo Estados Unidos-México-Canadá, que Trump assinou em 2020 para substituir o Acordo de Livre Comércio da América do Norte. Ordenar que o governo avalie a viabilidade de criar um serviço de receita externa para coletar tarifas e impostos.
Declarar uma emergência nacional de energia, o que poderia permitir que ele desbloqueasse poderes para acelerar a permissão para oleodutos e usinas. Ordenar que o governo federal revogue regulamentações que impedem a produção doméstica de energia. Sinalizar uma intenção de afrouxar os limites de poluição, de escapamentos e padrões de economia de combustível. Revogar regulamentações de eficiência energética para lava-louças, chuveiros e fogões a gás. Abrir a área selvagem do Alasca para mais perfurações de petróleo e gás. Eliminar programas de justiça ambiental em todo o governo, que visam proteger comunidades pobres contra a poluição excessiva.